Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom, podemos louvar o Senhor pela manhã. Queremos contar com você aí desse lado e nós estamos aqui para celebrar o Senhor. Nós vamos orar, na sequência cantar ao Senhor também e gostaria que você fechasse seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pelo dom da vida, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Podemos nos reunir aqui, ó Deus, e cantarmos louvores a Ti, celebrarmos o Deus da vida que tem nos protegido, nos sustentado, dado tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós te louvamos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e que vem do nosso coração para Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom, mais uma vez, nos reunirmos para estudar a palavra do Senhor. E nesse domingo, continuando nossos estudos em Atos, leremos Atos 27, de 1 a 26, esse relato agora da viagem de Paulo para Roma, saída de Cesareia até a Itália. Esse vai ser um longo percurso pelo qual nós vamos conversar aí nos próximos domingos, porque já estamos chegando ao final do nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. Então, estamos no capítulo 27 e logo nós já terminaremos os estudos em Atos dos Apóstolos. A última parte dos Atos dos Apóstolos, o último momento narrado em Atos, é a saída de Paulo de Cesareia e a sua chegada em Roma. Mas antes de nós lermos o texto, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Obrigado, Deus bendito, pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo que podemos tirar, nos concentrar no estudo da Tua palavra. Que
Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor. Fale ao nosso coração da Tua palavra, palavra de verdade, palavra de salvação, palavra que nos traz sempre, sempre a esperança de que o Senhor está conosco e tem prazer em falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre, Senhor. Amém e amém. Pois bem, versículo 1 do capítulo 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Nós já sabemos o contexto. Depois daquele momento de Paulo em Cesareia, na presença do rei Agripa, Berenice, Festo, agora Paulo está sendo conduzido de Cesareia para a longa viagem até a Itália, porque ele deveria comparecer diante do imperador. Quando fala diante do imperador, está dizendo diante do julgamento realizado em Roma, né, que seria a última instância de julgamento, porque Roma era, na compreensão romana, o fórum romano era o lugar onde se tinham as demandas que resolviam quaisquer impasses de julgamento em todas as províncias, em todo o Império Romano. E é isso que vai acontecer. Paulo então vai ser encaminhado para comparecer diante, né, do Império Romano, né, na capital do Império, que é Roma, para prestar contas e ser julgado. O texto nos conta que Paulo está sendo conduzido junto com outros presos. Isso porque Roma fazia questão, né? Na verdade era uma exigência, para que todos os presos condenados à morte fossem enviados para Roma. Então, de todo o Império, eram encaminhados para Roma os presos condenados à morte. Não todos, né, mas muitos desses presos eram encaminhados a Roma para servirem, né, de entretenimento para a população romana, né, nos festivais, né, do Coliseu, para serem devorados pelas feras, para serem mortos pelos gladiadores, né? Então, esses condenados eram encaminhados por todo o Império para servirem de entretenimento para os romanos. Lembremos-nos que a cidade de Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes e essas pessoas não tinham um trabalho como nós temos nas nossas cidades, né? Esse mais de 1 milhão de pessoas que viviam em Roma, essas pessoas viviam pelas caridades, quase todas essas pessoas viviam de caridades do próprio Império, né? Cereais, os alimentos vinham de toda a parte do Império para sustentar essa população, boa parte dela, que não tinha outra coisa a fazer a não ser viver por conta da expectativa, né, dos festivais, das festas romanas, dos cultos ao imperador, em que a comida era com abundância, a distribuição de farinha, né, de pão, de alimento para a população era também algo que era feito pelos imperadores. O imperador era mais amado, mais querido, quanto mais ele agradasse a essa população. E ele tinha um império todo para suprir as necessidades daquela população em que vivia na luxúria, vivia nos vícios, vivia na comilança, vivia com as festividades no Coliseu, nos templos religiosos. Por isso que daí se cunhou a expressão, né, que em Roma tinha pão e circo, né? Porque os imperadores pegavam esses suprimentos de alimentação que vinham de todo o Império e distribuía para a população o pão e o circo, o entretenimento, que era as festividades feitas tanto nos templos quanto nos teatros, o maior deles, Coliseu. Quero chamar a sua atenção para o fato de que, a partir daqui do verso 1, nós temos a narrativa na primeira pessoa, o que demonstra que Lucas, agora o autor, de acordo com a tradição, né, o Lucas que acompanhou Paulo, agora está presente nesse momento. Ele está junto com Paulo nessa viagem até Roma.
e Paulo é conduzido, né, é entregue a um centurião chamado Júlio. Um centurião era um comandante de uma tropa de até 100 soldados, por isso centurião, ele era o comandante de uma centúria, né? E esse centurião Júlio é que vai ser responsável para levar Paulo até a cidade de Roma. Versículo 2, embarcando um navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônia. Adramítio estava situada no litoral nordeste do mar Egeu, não muito longe da cidade de Troade, que nós conhecemos já em Atos dos Apóstolos. Esse navio devia ter sido uma embarcação costeira que estaria voltando para o seu porto de origem. Então ele está saindo de Cesareia e deve estar voltando para Adramítio, né, que era esse porto situado ao nordeste do mar Egeu, ali próximo de Troade. Então não é um barco que vai levar Paulo a Roma. Nós já sabemos já de início que esse barco vai levá-los até Adramítio, e nós vamos ver isso. Depois eles terão que pegar uma outra embarcação para seguir para Roma. Pelo menos é esse o projeto da viagem. Nós vamos ver que muitas coisas vão mudando de acordo com o passar do tempo. O texto nos conta também que junto com Paulo estava Aristarco, né, um macedônio. Lembremos-nos de que o Aristarco tinha viajado com Paulo para Jerusalém, naquela comitiva, né, que acompanhou Paulo para Jerusalém, para levar as ofertas, né, que as igrejas da Macedônia, de toda a Ásia, tinham arrecadado, tinham reunido para matar a fome dos ebionitas, né, dos cristãos na Judéia. Então, o Aristarco, que foi com Paulo para Jerusalém, agora está com Paulo também no barco em direção a Roma. Alguns estudiosos dizem que nós temos aqui duas possibilidades, né? Aristarco e os que estão com Paulo, pelo menos nós podemos pressupor que está, além de Aristarco, o próprio Lucas, que estão junto com Paulo, eles estão ali na condição de escravos, então talvez eles tenham, e essa é uma teoria, eles tenham se admitido como escravos de Paulo, e por isso eles seguem Paulo como se fossem escravos de Paulo, servos de Paulo, secretários, ajudantes da missão de Paulo. Ou outra opção, alguns vão dizer, é que Paulo tem uma autorização especial para que alguns dos seus mais próximos possam acompanhá-lo até Roma. Então essas são as duas teorias. Alguns acham que os que estão acompanhando Paulo se fizeram de escravos, se portaram como se fossem escravos de Paulo para estarem com Paulo, ou Paulo teve uma autorização especial para levar alguns dos seus ajudantes, companheiros de viagem, de missão, para a viagem até a cidade de Roma. Versículo de número 3, no dia seguinte chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Aqui nós temos um primeiro relato, né, de que o Júlio, então, o comandante da centúria, o centurião, trata Paulo com muita cordialidade, com muita humanidade. E o primeiro porto dessa escala até Roma é a cidade de Sidom. Ali em Sidom, né, esse navio deveria parar para fazer alguma parada comercial, né, para ou se abastecer ou de alimentos ou para deixar alguma mercadoria, mas nessa parada o Júlio, o comandante da centúria, permite que Paulo possa visitar os cristãos de Sidom e terem desses cristãos de Sidom, né, também assistência, cuidados, né? Então, nós não sabemos exatamente o que Paulo fez em Sidom, o texto não nos conta, Lucas não está preocupado em relatar esses detalhes, mas ficamos pensando, né, que Paulo talvez tenha ido à casa dos irmãos em Sidom, dos cristãos em Sidom, talvez tenha se alimentado junto com eles. Claro, Paulo deveria estar sendo acompanhado por soldados, sem dúvida nenhuma, talvez até mesmo acorrentado, como alguns estudiosos dizem.
mas mesmo estando acorrentado e escoltado por soldados, Paulo tem essa liberdade de ir até a cidade e de ter uma comunhão com os irmãos e irmãs daquela comunidade e ter ali um cuidado também para o seu coração, né? Versículo 4, partindo dali navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então eles saem de Sidom e eles vão contornando a ilha de Chipre, né, por conta dos ventos. Essa era uma tática dos barcos antigos, né? Nós estamos falando de barcos, grandes barcos, mas barcos sem muita força, que só podiam contar com a força do vento. A gente precisa parar para pensar, né, como é que era a navegação há 2000 anos atrás. Então, hoje nossos navios, eles contam com a força dos motores, então eles conseguem cruzar, né, o vento, cruzar as tempestades. Claro, nem todas, né? Titanic está aí para mostrar que não adianta ter um grande motor, né, porque às vezes se preocupa com o vento, mas bate no iceberg. Mas os motores fazem o quê? Eles impulsionam a embarcação e permitem que essa embarcação possa suportar, né, a força dos ventos. Os barcos que eram só conduzidos por ventos ficavam à mercê, né, das tempestades, dos tufões. E os barcos, por isso, muitos deles poderiam naufragar pelo vento que não podia ser controlado, por óbvio, né, ou mesmo serem levados à deriva, ao mar, ao grande mar e se perderem, exatamente porque não tinham capacidade de se locomover senão pela força do vento. Daí que vem a expressão cruzeiro, né? Os grandes cruzeiros são aqueles navios que são capazes, né, de fazer esse cruzamento, né? Cruzar qualquer local, em qualquer lugar, sem se preocupar, né, com a força dos ventos. Mas aqui o barco de Paulo, o barco no qual Paulo está, para não ser vitimado pela força do vento, vai contornando a costa da ilha de Chipre para que possa ser protegido, né? Verso 5, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, queria que você olhasse para o mapa, né? O mapa é capaz de nos mostrar. Nós temos ali Jerusalém, Cesareia, Sidom, aí temos aí a chegada, como eles passaram, né, entre o continente e Chipre, né, para não sofrer a força do vento. Estão chegando em Mirra, Mirra está marcado aí, é o lugar onde eles estão agora. Veja que a viagem é longa aí, né? Eles estão começando a viagem em direção a Roma. Verso 6, nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Nós sabemos que esse navio, esse grande navio, trazia uma carga de cereais. Está lá no verso 38, que nós vamos estudar posteriormente. E esse barco trazendo cereais está vindo de Alexandria. Alexandria se localiza no Egito. O Egito era o grande celeiro, né, da cidade romana. Era do Egito que o trigo, a cevada, era levada para Roma. Então esse barco está vindo de Alexandria, ele está carregado de cereais e está indo para Roma. E aí o comandante tira, né, os presos daquele pequeno barco e transporta para esse grande navio que está indo para Roma. Verso 7, navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Pois bem, o texto nos conta então que essa viagem continua. Mais uma vez lemos, né, que esse barco, esse grande navio precisa se proteger, né, dos ventos, e ele vai então margeando, né, as ilhas, ou o espaço entre a ilha e o continente, para impedir que o vento possa vir a sossobrar esse barco, né?
E eles chegam agora a Bons Portos, que é o nome, né, do lugar onde eles param, perto da cidade de Lazéia. Bons Portos era um lugar não muito conhecido e o nome, embora seja Bons Portos, a gente vai descobrir que não eram tão bons assim, né, até porque eles não conseguem ficar ali, precisam sair para procurar outro abrigo. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O versículo 9 nos conta que o dia do jejum, o dia do jejum havia passado. Que dia era esse especificamente? Que dia é esse do jejum? Esse dia do jejum é uma outra expressão para o dia da expiação. Era um jejum realizado, né, especificamente para o momento em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para expiar os pecados de toda a nação. Então toda a nação era convocada para um santo jejum antes da entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos. Esse é chamado dia do jejum. Paulo está dizendo que já passou o dia do jejum. Se nós pensarmos que essa data aí, em que Paulo está sendo transportado de Cesareia para Roma é o ano 59, como alguns estudiosos dizem, se nós estamos falando que é 59, nós sabemos exatamente o dia, né, que nós estamos falando aí. O dia do jejum em 59 foi dia 5 de outubro. E por que tanta exatidão? Porque os judeus seguiam pelas suas festas, e seguem até hoje, né, a Páscoa, o Pentecostes, segue o calendário lunar. Então é capaz, nós somos capazes hoje de saber exatamente quando foi o dia de jejum, do dia da expiação, no ano 59, no dia 5 de outubro. O que isso significa para nós aqui no texto? Paulo está dizendo, olha, já passou o período do jejum, portanto nós estamos chegando no período do inverno, nós estamos passando um período perigoso para a navegação. E é isso que Paulo diz, olha, nós já passamos o dia do grande jejum, estamos entrando no período do inverno, onde os ventos são mais perigosos, onde a navegação se torna perigosa. E Paulo dá um conselho, que muito prejuízo pode acontecer, né? As mudanças climáticas podem trazer mais risco para essa viagem. Então Paulo diz, olha, seria prudente, né? E Paulo está usando da sua experiência e da sua sabedoria, né? Um homem experiente em viagens marítimas, né? Só nós olharmos quanto Paulo já navegou, né, em Atos dos Apóstolos. Então Paulo, experiente nas suas viagens, diz que era melhor então que eles esperassem o tempo propício para seguir viagem. Verso 11, porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, os bons portos, né, não era um porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o oeste e para o sudeste. Então, qual é a conclusão? O centurião recebe o conselho de Paulo, o que demonstra que Paulo tinha uma liberdade, Paulo era respeitado pelo Júlio, Paulo deve ter recebido orientações muito precisas de Festo para que Paulo fosse tratado com muito respeito, muita cordialidade. E o centurião Júlio ouve o conselho de Paulo, mas prefere atender a palavra técnica, né, do piloto e do mestre, e eles tomam decisão de continuar a viagem. Sendo Bons Portos, lugar ali, um lugar não propício, diz o texto, para invernar, que é esperar o período para passar o inverno, né? Eles então decidem pegar a viagem para chegar até Fenícia e passar o inverno em Fenícia. O que está decidido é que eles não vão continuar essa viagem sem antes parar, esperar que os ventos possam cessar ou possam se tranquilizar, né? Verso de número 13, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento,
cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Então nós sabemos aí que vem um tufão, esse tufão é chamado de Euracylon, né? Que é um composto de duas palavras em grego, euros, que é vento leste, e aquilo, vento norte, né? A ideia é que o vento está vindo do leste e soprando forte contra o norte. Esse Euracylon que está, né, vindo do leste e soprando para o norte, faz com que o navio seja arrastado com violência. Isso que o pastor já disse, né? Os navios que só tinham a força do vento para se locomover também sofriam exatamente por isso. O vento era a força que os fazia conduzir, mas também era a força que os podia destruir a embarcação ou jogar essa embarcação em alto mar e ela literalmente se perder, né? O verso 15 vai dizer isso. Eles não conseguem manobrar o navio é levado, né? Eles têm que simplesmente contar, né, com a sorte de que o vento não vai sossobrar o navio, mas não sabem também onde que vão parar depois que o vento cessar, né? Um absurdo isso, né? Essa sensação deixa a gente até agoniado, né? Você imaginar que o vento vai te levar e você não sabe para onde você vai numa embarcação em alto mar. Verso 17, tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fosse encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem o sol nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. A situação é dramática, né? O bote, que era o bote salva-vidas, né? Esse bote de transporte, porque esse navio era grande, não podia chegar muito próximo aos portos. Então era um bote que era traçado, né? Era arrastado, entre aspas, pelo grande navio, para servir de transporte do navio até a costa. Esse pequeno bote, imagine pela força do vento, começa a fazer, né, trazer muito perigo para a embarcação. Então eles içam o bote, né, e começam a usar de todos os meios para reforçar a estrutura do navio. Imagine que esse navio começa então a querer se desmontar. Eles descem a vela, né, porque para não permitir maiores transtornos, eles descem a vela e agora estão à deriva, né? O barco está sem as velas e eles então começam a jogar, diz o verso 19, no terceiro dia, eles com as próprias mãos tiram a armação do navio e jogam no mar. Então agora já não tem mais vela, não tem mais toda a estrutura do navio, agora fica um barco que está à deriva, mas sem qualquer estrutura que pudesse permitir qualquer tipo de condução posterior. E já passaram alguns dias, diz Paulo, sem luz, sem estrelas, sem sol, eles não conseguem ver nada. Já se passaram 11 dias, pelas contas do nosso texto, 11 dias eles estão enfrentando tempestade. Estão enfrentando tempestade, ventos, tufões, sem bússola, nem sextante, né? Outro instrumento para saber a localização. Lembremos-nos que nesse tempo não tinha bússola. Como é que eles faziam para se guiar? Pelas estrelas, pelo sol. Eles conseguiam usar, né, toda a técnica de navegação baseada nesses sinais. Sem uma bússola, sem um sextante, eles estão sem esperança de salvação, porque eles estão agora levados para o mar e não sabem nem onde estão. Verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio.
William Barclay disse que é quase certo que Paulo fosse o viajante mais experiente a bordo daquele navio. Paulo fez, ao total, 11 viagens no Mediterrâneo, antes dessa última viagem para Roma. De acordo com os estudiosos, Paulo deve ter viajado cerca de 5.500 quilômetros pelo mar. Paulo sabia muito bem quais eram os perigos, e é por isso que ele diz: vocês deveriam ter tendido e não partido para Creta. Verso 23, porque essa mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Paulo tem toda a experiência, Paulo tem 11 viagens, mais de 5.500 quilômetros de navegação, mas aqui ele expressa o seu caráter e sua fé. Ele se porta diante de toda a tripulação, cerca de 300 pessoas estavam no barco, e Paulo então fala-lhes: tenham bom ânimo, não tenham medo, tenham ânimo, tenham coragem. E qual é a certeza que Paulo tem para dizer isso? Ele não está confiando na sua palavra e nem na sua experiência, mas ele disse que essa confiança ele tem porque um anjo de Deus apareceu e disse para ele. Em outros momentos de Atos dos Apóstolos, Paulo se refere a Jesus, que Jesus veio e falou com ele. Jesus havia aparecido e falado com ele. Aqui nós temos um anjo. Será que esse anjo é o próprio Jesus? E Paulo aqui fala de anjo porque ele não quer, nesse momento, entrar em detalhes sobre explicar que Jesus havia aparecido. Lembremos que Paulo está falando por um grupo de 300 homens pagãos que não conheciam nada sobre o cristianismo, nada sobre a fé cristã. E alguns estudiosos entendem até que Paulo, ao falar sobre esse anjo, tenta falar de uma maneira que essas pessoas pudessem compreender, pudessem entender o que Paulo estava falando e não falar necessariamente que Jesus havia aparecido. Mas isso é só uma questão de curiosidade para nós. Verso 25: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Encontrar uma ilha no mar Adriático, onde eles estavam, né, era a mais improvável das possibilidades. Então, quando Paulo fala que eles serão arrastados para alguma ilha, possivelmente os tripulantes, os que estavam ouvindo, deveriam pensar: que ilha será essa, né? Essa é uma palavra interessante porque na localização onde possivelmente eles estão, não havia conhecimento de ilhas ali por perto que pudessem ser refúgio, que pudessem ser guarida. Vamos parar e conversar um pouco sobre esse texto. Primeiro, é difícil pensar no cuidado providencial de Deus quando se está no meio de uma forte tempestade, não importa de que tipo ela seja. Como podemos experimentar o sentimento de segurança quando tudo à nossa volta parece apontar para insegurança, medo e fracasso? Esse texto nos mostra uma tempestade. Nos mostra que as tempestades vêm e elas não avisam. Elas vêm e colocam todas as nossas seguranças literalmente à deriva. Como a gente pode experimentar esse sentimento de segurança quando tudo à nossa volta parece apontar para a insegurança? Em quem nós confiamos, em quem nós estamos seguros, ou no que estamos seguros? Parece-me que esse texto nos fala de que nesses momentos de angústia, de dor, de desespero, das tempestades que chegam à nossa volta, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa saúde, essas tempestades às vezes demonstram que não há nenhuma segurança, que a única realidade que se tem é o medo e a possibilidade imediata de fracasso. Nessas circunstâncias, onde o nosso coração está ancorado? Talvez tenhamos que aprender com Paulo aqui. Como Paulo, apesar de toda a tempestade,
tinha o seu coração ancorado na certeza de que Deus estava com ele e que ele estava guardado por Deus. Segundo ponto para a gente pensar e meditar e praticar. Paulo não foi ouvido quando deu um conselho para se evitar a navegação em meio ao risco que ele tinha conhecimento. O comandante ouviu o conselho do piloto, do mestre do navio, e ficou seguro para tomar uma decisão. Sempre ouvimos conselhos e opiniões à nossa volta. A quem damos ouvido? Eu fiquei pensando nesse momento da angústia, de sofrimento, de indecisão, né? De insegurança. A quem damos ouvido? A quem você tem dado ouvido nesses tempos? A quem você tem dado ouvido nesse momento da sua vida? No momento que nós enfrentamos enquanto país, nas crises que nós enfrentamos naturais nesse nosso tempo, quando nós enfrentamos a insegurança, quando nós não sabemos para onde ir, em quem ou a quem damos ouvidos. Queria que você parasse para pensar nisso. Por último, as consequências da decisão errada foram sentidas por todos. O barco agora estava à deriva. Paulo, mais uma vez, tem a segurança que chegará em Roma. Todavia, a viagem não será livre dos muitos perigos. Alguns veremos nos próximos domingos. Qual princípio para a vida podemos extrair desses fatos narrados? Quero chamar sua atenção para o fato de que aqui as consequências são sentidas por todos da tribulação, inclusive por Paulo, inclusive por aqueles que não tomaram a decisão, estão sofrendo as consequências de uma decisão errada. Às vezes na nossa vida sofremos consequências por conta das nossas decisões erradas. Às vezes por conta do pecado, às vezes por um conselho errado, às vezes porque demos atenção demais a algo que não deveríamos dar atenção e às vezes tomamos a decisão que traz muita tristeza, muita decepção. Por outro lado, podemos também sofrer as consequências por outros que tomam decisões erradas e que nos ferem, que nos machucam e que nos trazem muitos prejuízos. Isso pode ser no nível pessoal, pode ser na cidade, pode ser no país. Decisões, todas elas, podem trazer impactos e essas consequências todos vão sofrer. Essa é uma coisa ruim da gente, às vezes, atribuir a Deus como responsável, né? No texto fica claro que toda a situação de calamidade foi provocada por uma decisão equivocada, em que o próprio Paulo, com a sabedoria que ele tinha, alertou que esse perigo poderia, né, realmente se concretizar. Como nós lidamos com essas questões na nossa vida no cotidiano? Como nós podemos lidar com isso na nossa experiência cristã, né, de sofrermos das consequências dos nossos próprios pecados, dos pecados dos outros, e como é que nós podemos ter segurança e esperança em meio a tudo isso? Veja, assim como Paulo, podemos ter convicção de que apesar das tempestades, apesar das consequências que temos por nossas decisões erradas ou por decisões erradas dos outros, podemos sim consertar. Podemos, acima de tudo, ter esperança de fazer as coisas certas, quando nós erramos, por óbvio. E quando nós não temos a possibilidade de consertar, porque os outros são responsáveis, nós temos a segurança de que o nosso Deus continua sempre sendo o nosso Deus. É Ele que vai nos garantir chegar onde temos que chegar. Essa é a palavra que Deus disse a Paulo. Você chegará em Roma. É como Jesus disse aos discípulos quando foram atravessar o mar Tiberíades, que ele esperaria os seus discípulos chegarem do outro lado. Mas na viagem o mar começa uma grande tempestade e eles ficam apavorados e Jesus vem ao encontro deles. E Jesus diz para ele: homens, por que sois tímidos? Por que sois tímidos? Porque não têm fé.
Então o vento se acalmou e eles chegaram do outro lado. Mas Jesus já havia dito para eles que eles chegariam na outra margem. Eles é que tiveram medo. Eles tiveram medo do vento. Eles acharam que Deus não ia cumprir a sua palavra. Que nós possamos, não, assim na nossa vida, não sermos tímidos na nossa fé. E sabermos que por mais que as situações à nossa volta nos tragam prejuízos pelas decisões erradas que tomamos ou erradas que os outros tomam, Deus está nos chamando para confiar na sua palavra e crer que Ele nos fará chegar onde Ele prometeu que chegaríamos. Vamos orar? Deus bendito, dá-nos a Tua bênção nessa manhã. Abençoe-nos, ó Deus, para que tenhamos sabedoria do Senhor, para que nas nossas decisões possamos recorrer ao Senhor, recorremos à Sua palavra, recorremos à verdade do Evangelho para definir as nossas decisões da vida, para não permitirmos, ó Deus, que situações erradas, que conselhos errados, que o nosso próprio pecado nos conduza a tomar decisões equivocadas. Abençoe-nos para que na Tua presença e debaixo da Tua presença possamos estar seguros, ainda que soframos consequências por conta dos erros dos outros. Possamos estar seguros de que é na Tua palavra que confiamos, é na segurança que o Senhor nos dá que nós confiamos, que o barco pode estar à deriva, que o barco pode não estar ancorado, mas a nossa vida está num barco seguro e a nossa âncora, nossa segurança é o próprio Senhor. Nós oramos porque cremos na Tua intervenção poderosa, milagrosa na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.